que é o nosso assunto. E para hoje, o que nós temos? Como aqui no remoto, eu tive que iniciar a questão da taxonomia, eu acredito que eu deva ter ido até as regras, não foi? Eu falei até as regras de nomenclatura aqui. Vocês confirmam? Se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, falta falar ainda de alguns aspectos que eu vou colocar agora para vocês. Bom dia, professor Márcio. Bom dia, gente. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá, então. Faz uma questão também, faz. Vamos localizar aqui o que a gente tem para hoje. O que nós veremos hoje. Eu tô exausto, essa manhã foi cansativa, Márcio. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa história. Apareceu aí o slide? Sim. Então, o material de vocês, ainda no capítulo 3, ainda no caderno 3 do Bernoulli, um dos tópicos que ele usa lá é a classificação filogenética chamada de cladística. É uma classificação onde nós consideramos o critério evolutivo dos seres vivos para construir um gráfico chamado de cladograma, tá? Surgiu aí em 1950, baseado nas relações de ancestralidade evolutiva entre espécies atuais e já existentes. Então, características morfológicas, características ambientais, tá? Vão ser consideradas para que essa classificação exista. A proposição fundamental é a seguinte: se uma novidade evolutiva surge e se mantém uma determinada espécie, todas as espécies dela descendentes herdarão essa novidade evolutiva. Professor, traduza isso para mim, por gentileza. Vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, a classificação atual das plantas, que divide as plantas em grupos, vai existir um determinado momento na evolução das plantas onde surgem os tecidos condutores de seiva, que é chamado de xilema e floema, que é justamente na transição entre as briófitas e as pteridófitas. A partir daí, todos os grupos seguintes, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, apresentarão esses vasos condutores. Então, essa foi uma característica evolutiva que surgiu e ela se mantém nas espécies descendentes, nas espécies que herdarão essa novidade. Novidade evolutiva é uma característica que não está presente nos ancestrais, ou seja, uma característica que não está presente em quem for menos simples, tá? Do que aqueles indivíduos mais evoluídos. Pronto. Conceitos fundamentais de cladística. Tem alguns conceitos, tá, que a gente vai trabalhar aqui. Quem está com o material, quem está com o livro, o 3 ainda, eu peço a gentileza que você abra esse material na página 60 e 61, que é onde está essa... Qual, professor? 60 e 61. Que é onde vocês vão encontrar essas imagens bem aqui, ó. Localizei. Localizou. Foi, então vamos para frente. Primeiro, antes dessa imagem, eu vou bem aqui na frente te mostrar a representação gráfica das relações filogenéticas entre diferentes grupos de seres vivos.
Nesse cladograma, ele colocou aqui alguns grupos de seres vivos. Espera aí, deixa eu pegar bem aqui. Bom, quais são os grupos, professor Márcio? Grupo A, B, C, D e E. Tá? Essa setinha aqui do lado, que tem tempo evolutivo, ela fala de uma análise da anagênese. A anagênese é a evolução do tempo, do passado até o presente. E aqui você tem, nesse gráfico, o cladograma, que são justamente as características evolutivas, elas vão estar nesses pontos aqui, chamados de nós. Tá? Ou então podem estar entre eles também. Então, como é que a gente diz aqui? Cada grupozinho desse, ele está localizado na extremidade de um ramo, tá bom? Onde você tem uma bifurcação aqui, você tem uma cladogênese. Cada nó representa a diversificação por cladogênese e o ancestral comum dos ramos acima. Então, essa característica aqui diz que esse indivíduo que está bem aqui, ele é o ancestral comum dos demais, tá bom? Esse aqui é o ancestral comum de C, D e E. Esse aqui é o ancestral comum de D e E. Tá certo? Essa é a leitura que você faz. Característica primitiva do grupo ancestral, justamente isso que eu estava falando. Essa, no caso aqui, que é onde eu estou apontando, ela é uma característica comum, exclusiva de dois grupos, do grupo D e do grupo E, que é esse nó aqui. É a característica primitiva que eu acabei de falar. Se de repente eu quero colocar uma característica que pertence só ao grupo D, ela vai ficar no ramo, ela vai ficar marcada no ramo aqui. Tá bom? Então, a análise desse gráfico é chamada de cladograma. Ele mostra aqui quem são os indivíduos mais evoluídos. E aí, no caso, ele está da esquerda. É um cladograma. Ele está da esquerda para direita. Eu não entendi. Diga, doutor, não entendi o que você quer dizer, não. Se você está querendo só atrapalhar, qual é o problema. Vou parar aqui para você se manifestar e dizer aí qual é a sua dúvida. Acho que ele tá com molecagem, doutor. Não é? Tá certo. Assim como você, né? Negativo. Estou aguardando aí a dúvida. Então vamos prosseguir. Pronto, então continuemos agora para ver a análise do materialzinho de vocês, que é isso aqui. Ele usa 3 termos, ó. A apomorfia, que é uma variação de caráter, de característica num cladograma, a plesiomorfia e a sinapomorfia. O que ele diz que é a apomorfia? A apomorfia ela é uma característica atual derivada com modificações de características ancestrais. Então, se você pegar vou colocar aqui grande, senão vai ficar ruim. Se você pegar esse desenhozinho aqui, você tem um pontinho azul na extremidade desse ramo e na extremidade desse ramo. Essas características aqui, elas são específicas, obviamente, de cada ramo desse, porque ela não está aqui no nó. Então, por isso, ela é uma característica atual, uma característica nova desse grupo. Então, a característica recente, atual e nova, no cladograma, ela recebe o nome de apomorfia. Tá bom? Quando tu lê bem aqui o que é uma sinapomorfia, é uma apomorfia que ela é compartilhada por determinado grupo. Então, ó, veja que aqui você tem a sinapomorfia. Essa característicazinha azul aqui, ela está compartilhada por esses 2 grupos. Então, é diferente da primeira situação, onde a característica representa apenas um grupo de indivíduos. Tá? Então, a plesiomorfia é a característica nova de cada grupo, e a sinapomorfia é uma característica, é uma apomorfia, que ela vai ser compartilhada por 2 ou mais grupos. Tá bom? Por último, fica o termo plesiomorfia, característica herdada sem modificação em relação a espécies ancestrais. Ou seja, essa característicazinha vermelha aqui,
ela pertence a esse grupo e a esse segundo ramo aqui. Então ela é herdada sem que no meio dela eu tenha nenhuma modificação, eu tenha nenhuma evolução marcante nesse grupo de seres Eu vou vivos. falar isso aí. Professor, mas tipo, depois que ela vira apomorfia, ela não vai virar simapomorfia depois, não? Tipo, Não, porque porque a apomorfia ela está só no ramo aqui. eu não entendo como é que essa situação ia acontecer, entendeu? Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo. Se eu estou analisando bem aqui os grupos de plantas, tá bom? E aí eu coloco bem aqui no meio onde eu estou apontando frutos. Frutos é uma característica só do grupo mais evoluído das angiospermas, tá certo? Então ela é ou não é uma apomorfia do grupo das angiospermas? Consegue visualizar? Sim. Agora eu venho bem para cá, onde eu estou. Onde estou apontando. E aí eu vou botar bem aqui sementes. Semente é uma característica apomórfica, só que ela está presente tanto nas gimnospermas como nas angiospermas. Deu para compreender? Melhorou? E essa sinapomorfia, ela vai continuar sendo compartilhada para as outras? Para as que estão acima dela, sim. Para esses três azuis, 3 pontinhos azuis aqui. A sinapomorfia, no caso, ela é compartilhada para esses 2 grupos. Então, a sinapomorfia é tipo como se fosse elevando e vai continuar com essas características. E a apomorfia para. As características param nelas. Não é que pare, é uma característica nova e exclusiva do grupo. Tá bom? Tá bom, entendi. É uma Obrigada. característica nova e exclusiva. Beleza? Aí agora nós vamos trabalhar outros termos, né, que eu trouxe aqui. Trabalha casada. Cladograma. Aí tá ele, eu vou voltar para aquelas imagens iniciais. Professor, Oi. você pode repetir o conceito de plesiomorfia, por favor? Vamos lá. A plesiomorfia é a característica que é herdada sem modificação. Então é uma característica que vem lá do ancestral, ó, que é o ancestral comum. Essa aqui, ó, característica do ancestral comum. Então ela foi herdada por esses 2 primeiros grupos, tá? Sem ter sofrido nenhum tipo de modificação. Tá bom? Por exemplo, as plantas elas têm a presença de um embrião verdadeiro. Então essa é uma característica plesiomórfica, porque ela vem desde os ancestrais até o grupo mais evoluído. Tá bom? Vamos lá. Agora aqui, ó, tem outros termos que são utilizados. O que é num cladograma um grupo chamado de grupo monofilético? Ele inclui todas as espécies derivadas de um ancestral comum, inclusive o ancestral. Então, ó, eu coloquei aqui, esse aqui é mais simples. A representação que nós temos, onde esses indivíduos aqui, eles estão pegando toda essa extremidade do clado, toda ela, e aí você tem todas as espécies e o ancestral que está bem aqui, ó. Característica ancestral que vem bem aqui dos répteis. Tá bom? Então isso aqui é um grupo monofilético, é um grupo onde a característica ela está presente em todos esses indivíduos. Tem como você repetir, tem? Eu não entendi. Só se tem como repetir. Pois é, o grupo monofilético é um grupo que inclui todas as espécies derivadas de um ancestral comum, inclusive o próprio ancestral. O ancestral está aqui e essa característica está presente em todos os demais grupos. Então, isso é um grupo monofilético. Tá bom? Vamos para frente. Tá? Aí agora o grupo parafilético. Você vai ver agora a diferença. É formado pelo agrupamento de apenas alguns táxons descendentes de um ancestral comum. Então, está aqui o mesmo ancestral comum, alguns táxons, ó, no caso o crocodília, o lepidosauria e o textudinho estão presentes no grupo parafilético. Só que o
um representante ou mais ficou excluído. Dessa forma, o grupo parafilético corresponde a um grupo monofilético, do qual se retirou uma ou mais espécies. Aqui, ó, você retirou as aves, tá? Então esse grupo é chamado de grupo parafilético. É um grupo monofilético, onde você excluiu um representante nesse caso, mas pode ser mais de um. Tranquilo? Se eu tirasse bem aqui os crocodília também, ele permaneceria sendo parafilético. Posso continuar, gente? É mais simples esse entendimento, não é não? Monofilético é todo mundo, incluindo o próprio ancestral, e o parafilético você tem um grupo monofilético excluindo um ou mais grupos. E aí, por último, fica aqui os polifiléticos, né? Consiste em um grupo monofilético, do qual se retirou um grupo parafilético. Tá? Então, você tem aqui, ó, um grupo monofilético, seria tudo isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Tudo isso aqui, tudo isso bem aqui é um grupo monofilético. Você concorda comigo? Aí, a hora que você pegar e retirar esse grupo aqui, tá bom? Você retirou um grupo parafilético. Tá? Então, se você retira um parafilético, o que sobrou foi justamente o polifilético. Tá bom? Em outras palavras, o polifiletismo ocorre quando são reunidas partes de dois ou mais grupos monofiléticos. Também pode ser pensado assim, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Cadê? Aqui. Isso bem aqui, ó, eu posso chamar de um grupo monofilético. Tá bom? Aí eu retirei as aves. Tá. Aí cadê o outro, professor? Isso aqui, tudo, pode ser um outro grupo monofilético. Tá bom? Pode ser um outro grupo monofilético. Aí eu retirei quem? Essas duas partes aqui. Essa aqui e essa. Então são duas linhas de raciocínio. Tranquilo? Para facilitar, eu trouxe isso aqui, ó. Para ver se vocês pensam aí e me dizem. No cladograma apresentado abaixo, identifique entre os grupos mostrados A, D, B, C e EF quem é monofilético, parafilético e polifilético. Discuta também por que você os classificou dessa forma. E aí? Está aberto para vocês. Eu não entendi. Não entendi o que você disse. Está muito baixo. Fale um pouquinho mais alto. Ainda bem que o senhor está facilitando, Márcio. Tá bom, obrigado, viu? Vamos lá. E aí? De nada. Me ajudem aí a responder isso aí. Eu não entendi muito bem essa parte do monofilético, parafilético, polifilético. Não entendeu? Vamos ver se você identifica aqui nesse cladogramazinho. O que seria o grupo monofilético aí, gente? Eu não sei, Márcio. Ninguém conseguiu visualizar? Ninguém conseguiu? Eu acho que o monofilético ia ser o EF. Pronto, valeu, Matheus. Obrigado. Então, o Matheus está dizendo aqui, gente, ó, que se eu pegar isso bem aqui e circular, eu tenho um grupo de que tipo? Monofilético. Por quê? Porque todos os indivíduos da extremidade estão incluídos no mesmo grupo, inclusive o ancestral comum. Então, isso aí é um grupo monofilético. Tá bom? Agora, vamos pegar uma outra cor para você me dizer aí qual é o grupo. Qual seria o grupo polifilético? Qual seria o grupo polifilético?
Responderam no chat, eu concordo com o João Marcelo. Eu acho que o AD é o polifilético. Discordo, craque. O AD é o polifilético. E o parafilético seria quem? Ó, volta aqui para os conceitos. Ó. Polifilético. Então vamos lá, circular aqui, ó. AD, se eu circulo AD. Isso aí é o quê? O poli, né? Polifilético, perfeito. Porque você retirou aí indivíduos de dois grupos monofiléticos. E aí, por fim, fica o parafilético, que é quem? O B, deixa eu botar de outra cor. O BC. Aqui. BC. Por quê, professor? Porque se você pegar ó, B, C, D, E, F, tudo isso aqui era um grupo monofilético. A partir do momento que tu tem um grupo monofilético e tu exclui o D, o E e o F, tu tens um grupo parafilético. Entendeu, galera? Então é essa observação que vocês devem fazer, essa comparação que vocês devem fazer. Quando você inclui todo mundo, na extremidade aqui, sem excluir ninguém, é monofilético. Quando você pega um grupo monofilético e retira dele alguns integrantes, você vai para o parafilético. E quando você tem grupos monofiléticos, dos quais foram retirados parafiléticos, você tem aí o polifilético. Tá bom? Além disso aí, tem umas questõezinhas lá na frente para a gente ver. Leiam, se tiver alguma... Então, é F, ó, é o grupo monofilético, pois todos os seus membros descendem de um ancestral comum e único a eles. Foi isso que nós discutimos, não foi? Beleza. Aí agora, o grupo BC é o grupo parafilético, pois embora os dois tenham um ancestral comum, alguns descendentes desse ancestral comum não pertencem ao grupo. Foi aquilo que eu disse. Quais são os descendentes? O D, o E e o F. Pertencem a esse mesmo ancestralzinho comum bem aqui. Aí, por último, o AD é polifilético, pois do ancestral comum entre A e D saem dois grupos. Ó. Do ancestral comum entre A e D saem dois grupos. Quais seriam eles? Um EF. O EF saiu por fora. E quem mais que ficou fora? O BC. Tá bom? É o ancestral, Jararaca. Pessoal, só um minutinho, bem aí, um minuto. Eu vou ter que ajeitar bem aqui o slide. Valeu, João, é isso aí mesmo. Pronto, deu certo. Vamos continuar. Aí, por último, gente, para fechar esse conteúdo, o que é que nós temos? As diferenças, os diferentes sistemas para a classificação dos seres vivos. Só que nós vamos trabalhar só o sistema de UTAC, a classificação do sistema de UTAC. Tá bom? Que é justamente os seres vivos divididos em 5 reinos. Para a gente fechar o nosso conteúdo, a gente precisa trabalhar ainda o reino Monera, o reino Protista e algumas características do reino Fungi. O reino Fungi, ele não veio completo desse material 4. Quem ainda não veio à escola, quem ainda não recebeu, o caderno 4 já está disponível. Acredito que vocês já tenham estão até usando ele na Biologia 2, que o Wesley disse que ia fragmentar mais na frente. Pronto, então vamos lá. Organização celular, tipo de nutrição, interação entre os ecossistemas e exemplos. É isso que eu preciso fazer, ter entendimento para diferenciar os 5 reinos. Tá bom? Além disso, eu gosto muito de dizer
que essas características elas nos ajudam 40% a responder as questões sobre os grupos de seres vivos, porque são características básicas, mas que o aluno às vezes fica desatento e não consegue resolver a questão por conta dela. Vamos lá. Primeira coisa, a organização celular. Vocês são sabedores que nós temos 2 tipos de células, não é isso? Na natureza. Quais são essas células? A célula dita procarionte e a célula dita eucarionte. Não é isso? Primeira divisão que você deve fazer é essa, a organização celular. O único reino onde nós vamos apresentar a célula procarionte, qual é esse reino? O reino Monera. Tranquilo? Todos os demais reinos, eles vão apresentar as células eucarióticas. Recapitulando, a célula eucariótica é aquela célula que vai apresentar um núcleo diferenciado, um núcleo organizado. Aquela estrutura nuclear que nós estudamos, de carioteca, de nucleoplasma, de cromatina, de nucleolo, então é justamente isso que compõe o núcleo de uma célula eucariótica. Tá bom? Então essa diferença ela é extremamente importante para que a gente possa progredir. O outro aspecto que deve ser levado em consideração também é que as células, que os seres vivos, melhor dizendo, eles podem apresentar uma célula ou eles podem ser formados por um grupamento de células muito grande, que é quando o indivíduo é chamado de multicelular. Tá bom? Então vamos lá. Todas as bactérias, elas são unicelulares, toda bactéria. Eu vou já te mostrar no início do slide de bactéria. Unicelulada, jararaca. Pessoal, olha, sinceramente, eu acho isso uma falta de respeito. Vocês sabem identificar quem é esse aluno, sabe? Tipo, eu sei qual é o troço aqui, mas eu não sei se é só uma pessoa que tá nesse número. É esse João Arthur Campelo Aguilar. Que, tipo assim, mas é um bocado de voz diferente, eu não tenho tanta certeza. Certo. Eu não consigo identificar e eu não consigo também. A reunião está só eu como organizador, então eu acredito que é um aluno do Colégio das Irmãs. Acredito que é um aluno com uma postura extremamente mal educada, tá? E eu vou comunicar a irmã Elane, vou comunicar a professora Terezinha e comunicar o professor Expedito, tá? Porque deve ser tomada uma atitude, que eu não sei qual é o problema que esse rapaz tem comigo, mas que a gente precisa resolver, tá? E eu estou aqui para resolver, tá bom? Para que a escola contacte ele, para que a gente possa conversar, saber qual é o problema. Como é o nome aí, eu vou inclusive dar uma suspendida bem aqui, tá? Para que os meninos dêem uma olhada nisso aí, porque não faz sentido. Não faz sentido a pessoa querer atrapalhar. Se vocês concordarem com isso, me desculpe. Me desculpe, mas isso é uma atitude extremamente repudiada por todos nós, né? Eu não sei qual é o pensamento de vocês com relação a isso. A Maria Eduarda Barros de Carvalho está dizendo, acho que essa pessoa não é do primeiro ano. Qual foi o nome, André, que tu encontraste bem aí, cara? Acho que saiu da reunião, por causa que eu não tô mais vendo ele aqui na reunião, não. Não, mas o nome, a gente descobre. Se for da escola, a gente descobre. Tu disse que É era João Arthur, com H, Campelo Aguilar. É Aguilar mesmo, né? Acho que é. Pronto.
um absurdo, rapaz, um negócio desse. Espera aí só um minutinho. Esse aluno, ele pertence a algum dos primeiros anos, pessoal? Vocês conhecem alguém do primeiro A, do B, do C, do D? Esse nome na frequência de vocês? Até quando eu estudava no presencial, não lembro de ter visto esse nome, não. Não, né, Maria Eduarda? Ei, professor. Nunca vi esse João Arthur, não. É um moleque, viu? Seja quem for, é um palhaço. Mas vamos para frente. Ainda bem que ele foi pro raio que o parta. Bora lá. Continuar aqui a minha história. Estava ainda nas bactérias, não é isso, gente? Então, falamos que as bactérias, elas são unicelulares, tá bom? Ei, professor. Oi. Rapidinho aqui, esse slide já está disponível, que eu nem vi. Tá não. Nesse material tem no livro. Eu vou lhe dizer até a página para você. Beleza. Na página 62. Está bem bonitinho, do mesmo jeitinho. 62 e 63. Valeu. Então, além de unicelular, as bactérias elas podem se reunir, até para facilitar o aspecto nutricional e a defesa, que é o que a gente chama de colônia. Elas permanecem sendo indivíduos unicelulares, só que elas se aglomeram. Então, é o que a gente chama de colônias. Quando você observa aquela práticazinha de laboratório, que você faz um meio de cultura e lá aparecem grupos de bactérias visíveis a olho nu, é porque elas formaram uma colônia. Lá na frente nós vamos ver os tipos de colônias que vocês precisam saber. Forma de nutrição. Esse reino é o reino mais simples que nós temos e, consequentemente, a nutrição dos indivíduos ela é mais variada, tá bom? Por que, professor, que ela é mais variada? Porque eu tenho indivíduos autotróficos, como está escrito aqui, que produzem o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese ou através do processo de quimiossíntese, que foi o que nós estudamos. Então, nós temos bactérias que fazem fotossíntese, só que essa fotossíntese é numa membrana fotossintetizante, não é dentro de um cloroplasto, que a célula dela não apresenta essa organela. E temos aquelas bactérias que fazem o processo de quimiossíntese, as bactérias que vivem em locais ácidos, em locais de grande salinização. Voltou.
Espera bem, pessoal. Espera aí, gente. Acho que ele saiu. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Eu me desculpo, eu peço desculpa a vocês, que não tem nada a ver com isso, mas fica difícil. Na hora que a gente começa aqui, a escola tem que encontrar essa pessoa para excluir aí os meninos da TI, tá bom? E aí na próxima semana a gente conversa mais, certo? Me desculpem aí, bom dia para vocês, mas não tem condição de trabalhar dessa forma não. Tchau, professor. Valeu, Márcio. Tchau. Valeu, professor.